Olá, meus irmãos, meus amigos, como vocês estão? Espero que tenham passado uma semana muito boa, na presença do Senhor sempre. Estamos aqui novamente para mais uma aula do segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical da CPAD. E hoje nós estamos na lição número 6. Lição número 6, estaremos falando sobre o bom pastor e as suas ovelhas. Amém? O bom pastor e as suas ovelhas. Hoje nós vamos estar falando de um relacionamento íntimo, um relacionamento de confiança, né, que tem que ser compartilhado, é desta maneira. Mas vamos lá, o texto que nos é sugerido hoje está em João 10, de 1 a 16. João 10, de 1 a 16. E a perícope deste texto, meus amados, deixa muito claro que o cego de nascença, lá em João 9, 34, ele foi expulso da sinagoga pelos fariseus. Então, ele foi expulso da sinagoga, aí já entramos em João 10. Então, o contexto, nós utilizamos o cego para poder trazer para os irmãos, o cego de nascença, para que os irmãos entendam esse contexto. Então, depois daquilo, ele é abrigado como ovelha, lá em João 10, no versículo 3 e 4, que é o texto de nosso estudo de hoje. Então ele é ali abrigado em um novo rebanho, ou seja, na igreja do Senhor. Isso está em João 10, 16, tá? Que é nosso estudo também de hoje. Está em Mateus 10, 18. Né? Mas vamos aprender um pouco mais sobre o que seria um aprisco, ou o que seria um curral. É sobre isso que nós estamos falando hoje. Esse aprisco ou curral também é chamado de redil. Isto, meus amados, é uma área cercada de pedras, muitas vezes ela era contornada por espinheiros para não permitir que eles fossem atacados, inclusive, tendo apenas uma porta. É uma porta apenas de entrada. E é onde as ovelhas elas são abrigadas e protegidas, geralmente à noite, por um pastor que tem a função ali também de guardião. É ele ou um porteiro que se deita ali na única porta do aprisco para poder proteger o rebanho. E por que essa proteção? É lógico que nós precisamos falar para os irmãos aqui, vamos esclarecer um pouco mais para frente também, que existem ladrões, existem salteadores, meus amados, que buscam entrar por outros caminhos e não pela porta, porque o pastor está ali, o porteiro está ali. Então eles buscam entrar de maneira astuta, né? Ou pulam, ou quebram, ou arrebentam, ou janelas. Não tem janelas, mas estou conjecturando para os nossos dias de hoje. Ele não vai entrar pela sua porta principal. Ele vai entrar por onde? Ele vai arrombar uma janela, vai tentar quebrar uma parede, de alguma maneira ele vai tentar entrar, né? Então é dessa maneira que funciona, ok? Ocorre que as ovelhas, elas ficando lá dentro, elas estão lá, o pastor está ali, o porteiro está ali, então eles estão abrigados ali, estão protegidos, ok? Eles estão abrigados e protegidos. Tanto o pastor quanto o porteiro, ou um ou o outro também, ele se deita ali naquela única porta do aprisco para proteger o rebanho. Ok? Então é dessa maneira, ele fica naquela porta deitado para proteger. E assim as ovelhas elas têm esse lugar seguro para poder descansar contra qualquer tipo de ataque de animal ou de ladrões, né? Ao abrir a porta pela manhã, quando ele vai retirar as ovelhas, o pastor chama as ovelhas para fora, que obedecem à voz dele, porque conhecem a voz do pastor. Elas o conhecem e ele também as conhece. Ele as chama pelo nome, é assim que diz o texto. E eu acrescento aqui que, humanamente falando, meus amados, no aprisco, eram protegidos ali ovelhas, em certos casos, né, ovelhas de vários pastores. Então, um pastor guardava a ovelha no aprisco, o outro em outra. Nós podemos falar também que, no caso de Davi, era dele, mas existia um lugar que estavam transitando de um lugar para o outro e existia esse coletivo também, né? E a gente
trata como uma coisa bastante interessante, porque nós aprendemos muito com isso, né, meus amados? Pela manhã, cada pastor, ele ia e ele era conhecido das suas ovelhas. Aí ele chegava ali, ele chamava, elas saíam e o acompanhavam. As que não eram dele não saíam. Saíam as que o conheciam ele pela voz e o acompanhavam. Era desta maneira. Então as demais ficavam ali aguardando o seu pastor, conforme elas eram chamadas, elas iam saindo para fora. E assim elas são conduzidas por ele, que durante o dia também ele se certifica da segurança delas, né? Esta é a ideia que Jesus apresenta para nós nesta explicação que ele nos traz, nesta palavra que ele nos apresenta agora. Agora, ocorre que se lá as pessoas que conviviam com ele na época tivessem verdadeiramente, de fato, conhecimento do Antigo Testamento, eles teriam feito esta alusão entendendo esta alegoria que estava sendo apresentada por ele. Ok? Mas vamos explicar para vocês algumas coisas aqui que tem inclusive na revista apresentada pela CPAD, mas eu quero esclarecer um pouco mais para os irmãos. Em João nós não temos parábolas. Não temos parábolas, mas sim alegorias. As parábolas nós temos dos evangelhos sinóticos, Marcos, Lucas e Mateus. Ok? Por que eu posso dizer isso para vocês? Porque parábola ela é uma comparação com acontecimentos possíveis e naturais. Possíveis e naturais. Jesus se coloca como pastor, então não é uma coisa natural assim para você entender. Um pastor é um pastor de ovelhas, Jesus é pastor de homens. Então, vocês vão entender no contexto do que eu vou explicar para vocês. Então, vamos lá. Então, voltando aqui, parábola ele é um acontecimento de coisas possíveis e naturais. Como a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. Ok? Está bem explicada. Nós temos também a do bom samaritano. Quando nós falamos do bom samaritano, nós estamos falando aqui sobre o seu próximo. O próximo está te ajudando. Então, isso é uma parábola. Ok? Temos também a das 10 virgens, que fala, ele usa a parábola das 10 virgens, e ali ele está se referindo a uma vigilância ante a volta de Jesus. Né? Então, João, ele se utiliza sim de alegoria, que é uma representação, entendam bem, é uma representação figurada, que geralmente apresenta várias metáforas unidas. Um exemplo, Jesus é posto como pastor, o povo de Deus é colocado como ovelhas, um aprisco como um lugar seguro para homens, para pessoas, para um povo de Deus. Enquanto uma metáfora, meus amados, é quando você toma uma palavra no lugar de outra para aplicar sobre uma pessoa ou coisa. Eu acredito que tenha ficado bem claro para vocês. Um exemplo, quando Jesus se apresenta como porta, ok? Quando ele se apresenta como porta, ele apresenta também o povo como ovelha. Ou seja, quando ele fala que ele é porta, ele quer dizer que ele é a entrada, é por ele que se entra, ele é o caminho. Acredito que tenha ficado claro para os irmãos. Qualquer dúvida podem entrar e me perguntar. Né? É dessa forma que nós precisamos passar para os irmãos. Podem perguntar na internet, entrem lá, perguntem. É exatamente esta a explicação. Eu acredito que tenha ficado claro para os irmãos. João Batista, inclusive, meus amados, ele foi o precursor dessas guias verdadeiras, porque ele abriu o caminho para o Senhor. Nós vemos isso lá em 1 Pedro 5, de 1 a 4. E assim, todos os que creram em Jesus, eles são convidados, né, a deixar aquele judaísmo que eles viviam naquele momento, ou qualquer outra religião, e a seguirem única e exclusivamente
a Cristo, o supremo pastor, conforme nós vemos em Hebreus 10. E assim Jesus personifica, quando ele se apresenta desta forma, ele se personifica como Josué, lá em Números 27, versículo 16 e 17. Também ele dá o cumprimento às profecias de Ezequiel 34, 23. No final da aula, tendo um tempinho, eu vou adicionar alguma coisa mais para vocês, né? Estes textos, meus amados, proféticos, eles deixam claro que Cristo é o Messias da linhagem de Davi. E nós percebemos também que Jesus, no texto sugerido, ele ali alegorizava a sua fala em formato de parábola. Porém, eles não entendiam. Ok? Porém, eles não entendiam. E Jesus, vendo isso, explica no versículo 9 que ele é a porta do aprisco. Aí ele esclarece. E quem entrar por esta porta estará em segurança. É isso que ele quis dizer ali. Estará em segurança e sob a proteção de Deus, conforme nós vemos lá no Salmo 23, no Salmo 91. Isso fica muito claro nesses dois salmos. Ele alerta também sobre o ladrão, que é o homem enganador. O ladrão é o homem enganador. Ok? Mas com certeza ele também pode ser qualificado como diabo, que é o pai de todos esses enganadores aí, como nós vemos lá em João 8,44. E estes vêm apenas para roubar, matar e destruir, assim como o pai deles ensinou a eles, né? Nós vemos isso lá em Ezequiel 34, de 1 a 10, ou seja, os falsos pastores, como nós falamos sempre, eu não vou ser repetitivo, nossa aula é hoje, nós estamos falando exclusivamente sobre o bom pastor e as suas ovelhas, então eu não vou ser repetitivo, mas esses são os falsos pastores, como nós falamos continuamente aqui. Então, deixando claro, meus amados, que ele, ao contrário desses pastores, desses falsos pastores, desses homens que vêm para roubar, matar e destruir, ele veio para dar vida e para dar vida em abundância. Não tenham dúvida disso, está escrito, está provado. E com o contexto do capítulo 10, como o contexto do capítulo 10 apresenta, meus irmãos, o mercenário vê ali o lobo vindo e ele abandona as suas ovelhas à sua própria sorte, fugindo. Jesus, dessa forma, ele se distingue desses líderes religiosos lá de Jerusalém que fazem o trabalho de pastoreio apenas por dinheiro, apenas pela parte financeira. O mercenário, meus irmãos, nós precisamos entender e aprender que ele pouco se interessa pelas ovelhas. Ele é apenas um profissional, ele visa apenas os seus benefícios materiais. E quando se fala em lobos vorazes aqui, quando nós falamos isso, nós estamos falando e fazendo referência, meus irmãos, a falsos cristãos. Esses são aqueles que se infiltram no rebanho. Em outras aulas nós já falamos sobre isso. Eles se infiltram no rebanho com intenções ali destruidoras. 2 Coríntios 2,17 apresenta dessa forma. E eles vêm e aqui, misturados com o povo de Deus, eles pervertem as verdades divinas, as verdades das Escrituras, falsificam a palavra de Deus, eles semeiam divisões e dispersam o rebanho de Deus. Está lá em Tito 3,10 isso. Nós vemos também em 1 João 2, 18 e 19, 1 João 4, de 1 a 3. Isso tudo vai ficando muito claro com a leitura desses textos. A gente não faz a leitura para não se tornar uma aula muito longa, não é verdade? Já o bom pastor, meus irmãos, o texto já nos diz isso. Ele conhece as suas ovelhas e ele é conhecido por elas da mesma forma que o pai e o filho se conhecem. Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. A exemplo de Davi, que arrisca a sua vida ao lutar com o leão, ao lutar com o urso para defender as suas ovelhas. Ok? É desta maneira. E na exposição, meus irmãos, quando
se fala de outras ovelhas, precisamos deixar isso claro também. Quando se fala de outras ovelhas, ali no versículo 16 do texto sugerido, se refere aos gentios, ou seja, a todos nós, aos gentios de todo o mundo. Aqui ele fala que não veio apenas para as ovelhas de Israel, mas para as ovelhas do mundo todo, tantas quantas ouvirem a sua voz e posicioná-lo como pastor da sua vida. E assim, estes se unirão a Cristo e formarão um novo e verdadeiro Israel, ou seja, um único rebanho, meus irmãos. Queridos, como nós já percebemos, o Evangelho de João ele é muito rico. É uma verdadeira joia do Novo Testamento. Traz ensinos profundos para cada um de nós da relação do Pai, do Filho e Espírito Santo com os verdadeiros cristãos. Com os verdadeiros cristãos. Nós temos falado isso em todas as nossas aulas. E nesta aula, ele se apresenta como o bom pastor. E isso, meus irmãos, fala muito da sua missão e identidade, ficando clara a sua relação com os seus seguidores. E entender isso tudo é abrir uma janela para a vontade e para o amor de Deus. Entender isso é entender a extensão do sacrifício de Jesus, que se entregou voluntariamente por mim e por você. Entender isso é entender o desejo que ele tem de intimidade com o seu povo. E assim nós somos chamados para seguir Jesus e conhecê-lo mais profundamente, compartilhando da sua missão sacrificial. Jesus, meus amados, ele é o único mediador entre Deus e a humanidade. Não podemos nos esquecer disso. E ele convida a todos do mundo a este relacionamento pessoal e íntimo com ele. Isto, meus amados, significa fé, compromisso verdadeiro. Isso buscar a Deus em espírito e em verdade, como diz e apresenta a sua palavra. Amados, eu quero aqui neste ponto fazer um adendo para vocês, entendam, unjam seus ouvidos para entender isso. Em João 8,31, dizia Jesus aos judeus, que nele creram, aqueles que creram nele. Ele falava bem assim, se vocês ou se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Se fizer uma leitura superficial, você não vai entender. Aprofundando isso, você vai ver que mesmo entre os que creem em Deus, apenas os verdadeiros discípulos permanecem em Jesus e vivem a fé cristã como estilo de vida. E é fato, nós estamos vendo aí muitas pessoas, eu acredito em Deus, não vai numa igreja, não se comporta como cristão, comete pecados à vontade, está vivendo o mundanismo deste mundo. Então, mas você, não, eu acredito em Deus, eu tenho convicção, eu tenho fé, eu rezo, eu oro, eu falo com ele, mas e a vida? E o comportamento? E a relação íntima com Deus? E o conhecer a sua palavra? De fato, aonde está? É isso, meus amados. Hoje em dia, é isso que nós estamos vendo por aí. Muitos creem em Deus. Eles até, em certos casos, vamos dizer assim, frequentam igrejas e se afirmam como cristãos, mas não vivem uma vida cristã e nem se comportam como tal, como eu acabei de dizer para os irmãos. Amados, nós precisamos conhecer a Jesus, precisamos conhecê-lo e buscá-lo intimamente, em espírito e em verdade, como eu já falei para os irmãos. Não pode haver superficialidade de relacionamento. Mas voltando um pouquinho, fica muito claro que Jesus ele se coloca também como porta do aprisco. Nós vemos isso lá em João 10,7, motivo de estudo nosso também.
E se nós lermos João 14:6, onde Jesus diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e nenhum homem vem ao Pai senão por ele, nós vemos isso também lá em Lucas 13:24, que diz, né, que nós devemos nos esforçar para entrar pela porta estreita, porque ele nos diz, né, que nós precisamos procurar entrar por esta porta e não. Muitos procurarão entrar por esta porta e não serão capazes. Nós vemos também isso no texto de Mateus 7, 13 e 14, ok? Então fica muito claro que ele é a única porta de acesso a Deus. E ali, meus irmãos, ele alerta para o perigo de buscar caminhos fáceis, aquela porta larga, né? Aquela porta enganosa, que é a porta que esse mundanismo aí está vivendo hoje. Isso pode levar à perdição, com certeza. A verdadeira vida, meus amados, nós precisamos entender que ela está em seguir Jesus, mesmo que seja, ou aparentemente seja, o caminho um tanto quanto mais difícil. No mundo tereis tribulação, mas não temam, né? Ele venceu o mundo, ele nos deixou esse exemplo. Então nós vamos passar por muitas coisas, é um caminho difícil, mas nós devemos perseverar, nós devemos estar verdadeiramente com a vida em Cristo. Nós temos que estar firmados nesse alicerce que é Jesus, meus amados. Lá em João também, no capítulo 10, versículo 11, e no versículo 14, que é motivo também de nossos estudos, ele se declara como o bom pastor. Para quem? Para todos quantos crerem e permanecerem na sua palavra. Isso fica muito claro. O bom pastor, meus amados irmãos, ele é zeloso e ele apresenta a verdade. Ele apresenta a verdade, alimentando e matando a sede das suas ovelhas. Ele leva desta forma as ovelhas para a vida eterna. Nós vimos isso no capítulo 3, estudamos também no capítulo 4 deste trimestre aqui de estudos. Amados, o bom pastor, ele dá a vida literalmente pelas suas ovelhas. Ele jamais desiste delas ou abandona em qualquer que seja a situação. E como nós sabemos, foram e são ainda designados hoje pastores, pessoas preparadas e separadas para cuidar das ovelhas de Jesus. Afinal de contas, ele foi assunto aos céus, então ele preparou, orientou e deixou nas suas escrituras orientações para que fossem postos pastores para cuidar do seu rebanho, para cuidar das ovelhas de Jesus. E eles devem ter, esses pastores, assim como eu sou, assim como o meu pastor é. Então esses pastores, eles devem ter um caráter ilibado. E aí começa. Será que tem de fato? Você conhece de fato o seu pastor? Ou seja, ele tem que ser um homem honrado. Está expresso tudo isso lá em 1 Timóteo, no capítulo 3. Dá uma lida, vocês vão ver tudo o que precisa, tudo o que é necessário lá. Nem tudo, a gente consegue acrescentar algumas coisas, né? Ele tem que ter em si, por exemplo, ele tem que ter em si amor, ele tem que ter cuidado, conhecimento, dedicação, disponibilidade, humildade, tem que saber discernir as coisas e ter justiça nesse discernimento. Ele precisa ser uma pessoa que protege, uma pessoa que traz segurança. Ele tem que ser um exemplo para todos, ele tem que ter uma boa liderança e como um bom líder ele tem que ter paciência, ele tem que ser tolerante, ele tem que ter compaixão, além de ser um homem entregue verdadeiramente aos estudos e à oração. E podemos continuar falando sobre isso aqui, vai dar o nosso horário e não paramos. São muitas coisas que é necessária para ser um pastor. Não é qualquer pessoa que pode ser qualificada como pastor e pode ser posta como pastor de um rebanho de ovelhas. Não é qualquer pessoa. Tem que ter tudo isso que nós mencionamos, sem contar o que está lá em 1 Timóteo 3, né? no capítulo 3. Agora é aquilo, né, meus amados? Quando algumas pessoas manipulam essas coisas e agem de uma maneira errada, são postas de uma maneira errada, aí o rebanho corre o risco de se deparar com os mercenários
e com os lobos ferozes, não é verdade? Precisamos tomar muito cuidado com isso. Conhecer a voz do seu pastor é conhecer a palavra de Deus de dentro para fora. Quando eu falo de dentro para fora, a gente conversa sempre sobre isso, né? É de lá de dentro, não é que eu ouvi aqui e não consegui pensar, não consegui meditar a respeito, não consegui trabalhar aquilo dentro de mim, não consegui me alimentar disso. Não, é você ter se alimentado disso e ela está intrínseca em você e você conhecer realmente de dentro para fora. É você ser nascido de novo. É aquilo que eu falo, é ter intimidade com Deus ao ponto de não ser mais enganado. João 3,3 é nascer de novo. Lembram-se de Nicodemos? Estudamos algumas semanas atrás. É viver de fato um relacionamento íntimo com Deus, é conhecer Ele de fato. Um adendo a mais que eu posso fazer aqui para os irmãos. A palavra conhecer no hebraico, ela é e andar. No hebraico é em andar. Só que no grego ela se torna a palavra ginosco. Ok? Ela se torna a palavra ginosco. Ambas, elas duas, têm em si o entendimento de intimidade profunda, meus amados. Nós precisamos entender isso. Por isso que é bom você se aprofundar um pouco mais. Por isso que é bom você estar aqui aprendendo. É ter uma intimidade profunda com Jesus. Uma intimidade ao ponto de ser uma intimidade daquele tipo quando Adão conheceu a Eva, ele conheceu ela intimamente. Né? Também ali em João 8,32, quando ele fala, e conhecereis a verdade vos libertará. É esse conhecimento íntimo, é você buscar, é você saber profundamente, é você estar verdadeiramente envolvido com nosso Senhor Jesus Cristo, conhecendo de fato a sua palavra e se alimentando dela. É desta maneira, meus amados. Agora, voltando para os nossos estudos, né, que isso aí, hoje eu estou tentando trazer muito, como é que eu vou dizer, específicas as coisas para vocês, então não dá para a gente discorrer como eu costumo fazer, então eu tenho que trazer mais ou menos assim. Quando não fica muito claro para nós o que seria esse porteiro lá do aprisco, porque a menção ali é muito superficial, né? Então para nós não fica muito claro. Mas o que eu posso trazer e apresentar para vocês a respeito disso é que muitos estudiosos eles colocam os líderes das igrejas como sendo os porteiros espirituais sob a direção do Espírito Santo. Ok? Então os líderes das igrejas que nós temos hoje aqui, eles seriam os guardiões, ou seja, os responsáveis pela pregação e pelo ensino do Evangelho de Cristo. E um adendo que eu posso fazer para vocês também é diferente da Igreja Católica Romana, que entende ser o apóstolo Pedro, esse porteiro, esse guardião. Quando Jesus fala para ele, eu te darei a chave do céu, lá em Mateus 16, 19, então eles interpretaram ali que ele seria esse guardião. E ele tem lá, por isso que nós que viemos do catolicismo, nós aprendemos, né, que São Pedro tem a chave do céu. Não é nada disso, mas é isso que nos apresenta a Igreja Católica, né? Agora, a função do porteiro, meus irmãos, voltando aqui, a função do porteiro é manter as ovelhas no aprisco e protegida, abrindo a porta apenas para o bom pastor. E aí eu venho aqui humanamente falando, é isso. O porteiro, ele era alguém naquela época contratado pelo pastor para vigiar o rebanho durante a noite. E espiritualmente, eles entendem hoje, os teólogos entendem hoje como sendo isso uma função do Espírito Santo. Né? Alguns teólogos também, eles entendem a palavra curral como sendo a nação judaica confinada debaixo da lei, até que eles possam ser conduzidas pelos profetas a Cristo. Isso já aconteceu, né? Conduzidas pelos profetas a Cristo pela fé. E depois que a fé se manifestou, ou seja, Cristo veio, eles já não estavam mais debaixo da lei. Nós vemos isso lá em Gálatas 3, de 23 a 25. Portanto, seria uma custódia temporária ali até a vinda do bom pastor Jesus Cristo. Só que eles não o reconheceram como bom pastor, e o contexto de João 10
você entende no contexto todo isso. Alguns acreditaram, mas muitos não creram e não reconheceram. É desta maneira. Então, meus amados, hoje o que eu posso falar para vocês com toda certeza é que o curral ou o aprisco, como mencionado lá, é constituído pela Igreja de Cristo. E ele é o nosso sumo pastor. E quando fala que ele é a porta das ovelhas, deixa claro também que ele é a porta por onde entram os verdadeiros pastores. Então, se ele é a porta, porque ele é colocado também no contexto como a porta, ele sendo a porta, por ali também só entram para chamar o seu rebanho os verdadeiros pastores. É por isso que nós vemos no texto da Escritura Sagrada, quando alguns, mas Senhor, curamos em teu nome, profetizamos em teu nome, aparta-te de mim, pois eu não vos conheço. A palavra de Deus é maravilhosa, meus amados, é maravilhosa. Então, meus amados, os verdadeiros pastores, eles só podem cuidar bem de seus rebanhos por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É desta maneira que eles têm que zelar pela nossa segurança, através de Jesus Cristo nos dando total cobertura e conhecimento da palavra, para que nós possamos aprender e viver verdadeiramente essa relação com Cristo. Você só será um bom pastor se você for buscar em Cristo o seu verdadeiro pastor. Somente se você estiver nessa íntima relação com Ele, e eu levo isso para os pastores, aqueles que estão me ouvindo ou que me ouvem aqui, você também só será um bom pastor se você for um servo verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo e estiver nessa íntima relação com Ele. E é desta maneira que nós seremos boas ovelhas, porque nós aprenderemos conforme a palavra de Deus. Se nós verdadeiramente nos entregarmos ao nosso bom pastor, que é Jesus Cristo, nós vamos estar no caminho da eternidade. Nós vamos estar vivendo verdadeiramente esta verdade e nós estaremos na eternidade com Ele. Se você crê na verdade, meus amados, das Escrituras, você sabe que Jesus te conhece. E Ele mesmo sabendo dos seus erros, Ele te chama pelo seu nome e Ele quer te resgatar. Nós vemos isso lá em Lucas 15, versículo de 4 a 7 também. Nós precisamos entender que nós precisamos ir de encontro a Ele. Nós precisamos nos entregar aos seus cuidados, porque Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Amém? Eu acredito que deve ter ficado claro o que é o bom pastor e o que é as suas ovelhas. Entramos com mais alguns detalhes, mas eu posso acrescentar, eu falei que ia acrescentar, eu acredito que a aula não está longa, eu posso acrescentar também para os irmãos que Deus, ele já era tratado como bom pastor lá no Antigo Testamento. Ele já era tratado como bom pastor no Antigo Testamento. Lá no Salmo 23 ele é chamado assim, o Senhor é meu pastor. Né? No Salmo 79 também, no Salmo 80. Nós temos o texto de Ezequiel 34, que é onde eu acredito, pela minha leitura de todos esses textos, de onde eu acredito, meus amados, ali é apresentado o falso pastor. Né? Então eu acredito que foi dali que saiu a base para o texto estudado hoje, lá em João 10. Né? Nós vemos também ele sendo apresentado como pastor em Jeremias, no capítulo 23. Ok? Então tem muita coisa, tem muito assunto que fala sobre Deus como pastor. E diante de todo exposto, né, nesse trimestre, nós vemos que não existe meio termo. Podem prestar atenção em todas as nossas aulas. Se não assistiram, voltem lá, assistam as outras aulas. Não existe meio termo. Ou você crê em Jesus, ou você não crê em Jesus. É dessa maneira. Ok? Então, em resumo, aquela frase, não vim para trazer paz, mas espada,
lá de Mateus 10:34, não é um chamado para a violência, entendam isso. Não é um chamado para uma guerra, para uma violência, mas sim é uma descrição do, digamos assim, é uma descrição do impacto que a mensagem, tá? E o caminho de Jesus podem ter, o impacto que a mensagem e o caminho direcionado por Jesus podem ter sobre a sociedade de um modo geral. E isso, com certeza, divide as pessoas, e nós vemos isso hoje. Então, divide as pessoas e causa ali o quê? Um pouco de conflito por causa das suas crenças, escolhas. Alguns estão em Cristo, outros não. Então, quando ele menciona ali em Mateus 10:34, que ele fala que não vim para trazer paz, mas espada, é isso, para haver verdadeiramente esse confronto. Porque a pessoa que não está em Cristo, uma pessoa que não acredita em Deus, ela precisa ser confrontada na sua intimidade para que ela caia na realidade e na verdade divina. Amém? Então que Deus abençoe, que vocês tenham uma semana muito proveitosa, com muita saúde, muita paz, que Deus seja misericordioso com cada um de nós. Ok? Deus abençoe vocês.